Então é nesse jogo de poder, gente, que estão atuando os militares. Eles estão se colocando acima, ou pelo menos buscando se colocar acima dos outros atores das maiorias políticas aqui no Brasil. É disso que se trata. É isso que está em jogo. Tem algumas situações aí. Primeiro, quais militares, né, gente? Quais militares? Sim, porque tem disso. Tem disso. E também, como os militares estão enfrentando o capital e por quê? Se é que estão enfrentando o capital. Nós temos que discutir essas situações. Primeiro, não são todos os generais, não são todos os militares. Se nós colocarmos uma lupa, é possível, eu não tenho certeza disso, mas é possível, inclusive, que seja a minoria dos generais que estão junto a favor desse golpismo. Quais são os generais? São aquelas viúvas da ditadura, aqueles mais ressentidos por terem sido apartados do poder político direto, tá? Sobretudo os mais afetados pelo princípio de escrutínio da Comissão da Verdade. E não só esses barra, né, no caso de ou os militares mais corruptos, que querem utilizar a administração pública não apenas para manter os seus privilégios, mas para aumentar, para potencializar seus ganhos, estando diretamente no controle do executivo. Então a corrupção nos militares tem a ver com esse grupo militar que sustenta Jair Bolsonaro. Esse grupo é mais ativo, gente. Essa corrupção, inclusive, dos militares, pode ter, inclusive, uma ligação com os grupos milicianos. A gente sabe dos desvios de armamentos, de balas. A gente sabe que esses grupos mais corruptos, mais ativos, mais viúvos da ditadura são os grupos, por exemplo, representados pelo general Heleno, representados pelos militares que comandaram as operações de intervenção no Rio de Janeiro, que é o foco das milícias. E vamos lembrar que as milícias no Rio de Janeiro sempre é um exagero, mas pelo menos inicialmente eram associadas como um mal menor, como uma espécie de auxílio no controle e na disputa com o tráfico. Então, quando é facilitado armas, balas, rastreio, essas coisas todas que o Bolsonaro vem fazendo, também pode ser que tenha uma ligação entre esses grupos militares com aqueles grupos de sustentação das milícias que fazem parte de um certo setor do bolsonarismo. Quais militares, além dos generais mais corruptos? O baixo oficialato, gente. É no baixo oficialato que o Bolsonaro está tentando garantir a sustentação para esses generais, que possivelmente nem são maioria, que estão mais ativos, mais corruptos e mais participantes do governo. E que podem até ter corrupção e ligação com as milícias. Por isso, por exemplo, o projeto do Bolsonaro lá de federalização, por isso lá a facilitação que Bolsonaro vem tentando promover nas promoções dos militares, para fazer com que mais membros do baixo oficialato mais fiel ao seu projeto ascendam aos cargos de hierarquias superiores dentro dos militares. Por isso, a participação de Jair Bolsonaro mais efetiva nas formações dos militares. Então, não são todos, mas é um grupo que está se colocando entre os militares como um grupo dominante. São grupos que transitam entre milícias, entre corrupção, entre o uso do Estado para benefício próprio, entre empresas que têm negócios com o Estado, intermediados por esses militares. E a gente tem que lembrar que desde sempre no Brasil há essa tradição de intervenção mais direta dos militares na política, mas nunca houve consenso entre os militares. Sempre houveram grupos, disputas políticas entre os líderes militares, entre as tendências de interesses políticos conflitantes dentro das Forças Armadas. O que nós estamos vendo aqui, se eu estiver certo, é que este grupo mais corrupto, mais ativo, vem pautando as ações das Forças Armadas enquanto grupo de sustentação principal desse governo, correto?